Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações. Hoje teremos o estudo de hoje com o nosso amigo, companheiro Edson, que vai falar dos ensinamentos do Pai Nosso. E vamos orar. Do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 75, nas casas de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses 4, 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. Análise desvirtuada, tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgueis, portanto, pois a teu irmão, pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembre-se de que haviam santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Que assim seja. Então, agora, vamos chamar a nossa companheira Simone para fazer a nossa peça inicial. E depois, Edson. Bom dia a todos. Vamos, nesse momento, então, fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, nos comunicando com a espiritualidade maior e com os nossos mentores. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz ilumine os nossos caminhos em momentos tão turbulentos, Senhor. Que a vossa luz possa levar a todos os corações fé e esperança. Que a vossa luz, Senhor, possa levar aos governantes do planeta Terra o entendimento da responsabilidade sobre a vida dos outros seres. Ainda temos muito a aprender como amar os nossos semelhantes. Que a vossa luz, Senhor, leve aos corações desalentados força, fé e esperança de que estamos nesse mundo para o nosso melhoramento e para entendermos que ainda temos muito a alcançar. Que a luz do Mestre Jesus esteja nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos campos de guerra, na certeza de que a espiritualidade maior cuida de nós e Deus Pai Todo-Poderoso tudo sabe. Nada acontece sem o entendimento da espiritualidade. Assim seja.
Certo. Bom dia a todos. Bem-vindo à Seara de Jesus. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet. E hoje a proposta do nosso estudo são os ensinamentos que encontramos na oração do Pai Nosso. Recordando que o Pai Nosso é a única oração que encontramos formatada no Novo Testamento. Quando olhamos o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, então na sua parte do Antigo Testamento, a gente vai encontrar várias e várias preces, várias e várias orações, e especialmente os salmos, que são bem conhecidos, e então estamos cheios de exemplos na primeira parte da Bíblia. Mas quando vamos de Mateus até o Apocalipse, nós somente vamos encontrar uma única prece, uma única oração, que é o Pai Nosso, que foi nos ensinado por Jesus. Essa oração ela foi apresentada por Jesus em aramaico, que era a língua falada, né, comumente naquela época. O hebraico seria como a língua litúrgica. Para a gente, o hebraico seria como o latim. Então, foi usado mais como uma língua litúrgica, enquanto o aramaico era a língua comumente falada e utilizada por Jesus e pelos apóstolos. Nós começamos, então, essa oração com um ensinamento que é trazido em duas partes no Novo Testamento. Estamos em Mateus, no seu capítulo 6, versículo de 9 a 13, e também em Lucas, no seu capítulo 11, versículo de 1 a 13. Nós podemos perceber de imediato que a versão de Mateus ela é mais alongada, ela possui um conjunto maior de palavras, enquanto Lucas é mais condensado, mais resumido. Alguns estudiosos colocam que a versão de Mateus era destinada ao povo hebreu, era para falar com o povo israelita, um povo que já tinha costume das orações, conforme a gente falou a respeito do Antigo Testamento. E Lucas destinava o seu evangelho, a sua versão, a um outro público. Mas se você for observar e comparar as duas versões, nós vamos perceber que o conteúdo em si é o mesmo. Nós encontramos nas duas versões um conteúdo similar. Vamos seguir com a apresentação de Mateus, porque é a que mais comumente usamos e fica mais fácil da gente avaliar e estudarmos juntos por Mateus. Jesus começa essa oração dizendo Pai. Pai, no aramaico, era falado como Abba. Abba, no hebraico? Hebraico também, é. Ok. Então, o Abba, ele era não só pai, mas papaizinho. Quando Jesus diz Abba, ele está nos trazendo uma revelação, uma novidade, uma revolução dentro do contexto histórico religioso. Nós vínhamos dentro de um processo de crescimento religioso, das religiões politeístas que bem conhecíamos, que eram os romanos, ou os gregos e as demais civilizações ali em torno do Oriente Médio, mas pelo trabalho de Abraão, depois de Moisés, foi se consolidando a ideia do Deus único, a ideia monoteísta. Então, nós fizemos uma longa e uma importante passagem, né, de entendimento do politeísmo para o monoteísmo, e isso colaborou muito para o enriquecimento religioso e o entendimento religioso que iria se consolidar até nos dias atuais. Mas o que nós observamos é que o Deus que Moisés apresentava era um Deus que tinha características dos patriarcas daquela época. Vocês imaginam que os patriarcas eram aqueles que guiavam os grupos, né, nos desertos, eram responsáveis pelos clãs, então tinham muita responsabilidade e agiam com muita autoridade, muita energia nas suas palavras. Então, quando um patriarca falava algo, ele não só falava, ele dava ordem. Então,
a gente percebia ali que a liderança ela é muito em torno da autoridade, muito em termos do comando autoritário. E essa ideia era naturalmente a ideia que iria se espelhar na ideia também na concepção do divino. Então as pessoas entendiam Deus como o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que poderia fazer o julgamento, poderia nos punir. Então as pessoas naquele momento seguiam aos ensinos não pelo conhecimento, não pelo entendimento, não pela familiaridade com aqueles ensinos no sentido de amplo, de sentimentos, de afeto, mas era por temor. E o temor, ele causa um abismo, uma separação. Quando você teme algo, você observa, mas você está sempre à distância. Então havia aquele temor do Senhor dos Exércitos, daquele capaz de nos punir, que está o tempo todo nos observando. Se algo fizéssemos de errado, seríamos punidos. Então, quando Jesus nos traz Pai, Abba, Papai, é uma versão que nos coloca de uma forma intimista com o divino, de uma forma íntima com Deus. Então, não é mais uma relação distante do Criador e criatura, mas uma relação de pai e filho. E esse envolvimento que Jesus faz com Deus, e esse ensino, ele vai ser repetido várias vezes. Em João, 105 vezes, nós vamos encontrar Jesus falando Abba. Em Mateus, 42 vezes, em Lucas, 15 vezes, e em Marcos, 5 vezes são citadas. Então, a gente vê que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, mas também ao longo de todo o ensinamento no Novo Testamento, do seu Evangelho, nós vemos Jesus repetindo Abba, como se estivesse ali nos preparando para esse grande movimento, que é esse movimento de criarmos essa intimidade, a confiança em Deus. Nós entendemos Deus como a inteligência suprema, como um Senhor de grande sabedoria, o Todo-Poderoso, o onisciente, onipresente, mas ainda temos dificuldades de entender que Deus é infinito amor, é infinita misericórdia. E enquanto essa relação com o divino, ela não vai se transformando, isso impacta muito na maneira de como nós lidamos com os problemas na vida. Como nós sentimos as ocorrências, os desafios, os nãos e os sims que nós vamos recebendo ao longo da nossa existência. Então, Pai, é essa evolução do pensamento religioso e essa ideia de Jesus é muito bem consolidada numa outra passagem, que é a passagem dos dois filhos ou do filho pródigo, que é bem conhecida. Nessa passagem, a gente vai ver nesse quadro de Rembrandt, que está hoje no Museu do Hermitage, é um quadro que retrata muito bem a situação em que se colocava ali o filho pródigo retornando em casa. E o que a gente percebe é uma profunda modificação na atitude do pai ou naquilo que era esperado de um patriarca, de um líder naquela época, agir. Porque quando o filho pródigo ele volta a casa, Rembrandt coloca aqui na sua tinta aquela roupa já rota, desgastada, rasgada. Nós vemos ali os sapatos, os chinelos, as sandálias já também consumidas, mostrando ali o desgaste, a longa jornada, o sofrimento do filho pródigo que se coloca ali prostrado diante do pai. Mas qual é a atitude mais surpreendente dessa passagem? É que o pai abraça. E Jesus narra essa parábola colocando assim que o pai corre em direção ao seu filho, abraça e o beija.
Então, Rembrandt, vocês observem ali que ele vai retratar isso nos demais rostos que envolvem ali essa passagem, e você observa ali os olhares de espanto, os olhares abertos daquelas pessoas que ficam ali como se observar curiosas, porque o pai age daquela forma com o filho pródigo. Ainda mais ao fundo, há detalhes de vários rostos que estão ali a observar essa passagem. Então, essa é uma das grandes transformações que nós encontramos neste momento, porque Jesus nos colocando pai, estabelece para nós um momento uma transformação da nossa espiritualidade. Nós começamos ali a falar de espiritualidade porque nós estamos tratando de uma relação. Espiritualidade não é somente o Criador, o Deus com a criatura, ou a criatura com Deus, mas é uma relação de via dupla. É como nós construímos o nosso relacionamento com o divino. E esse relacionamento passa a existir ou passa a se colocar de uma forma íntegra, de uma forma íntima, somente quando Jesus nos apresenta aí a figura de Deus como Abba. Mas ele prossegue ainda revolucionando, porque ele fala nosso. E até aquele momento, na cultura ali dos hebreus, Deus era Deus do povo eleito. Era um Deus exclusivista. Então, ele não incluía todas as pessoas, todas as civilizações. Era daquele conjunto. Era o Deus daquele povo. E Jesus fala, Pai nosso. E aí agora nós estamos quebrando todas essas barreiras, esses limites, esses muros que se estabeleciam, porque eu estou falando que o Pai, que é meu, é também seu. E é também deste país, mas é de todo o nosso planeta. Nós estendemos essa divindade de uma forma que nós agora estamos nos colocando como irmãos. Estamos no mesmo conjunto, no mesmo patamar. E isso nos leva àquele entendimento da frase de Saint-Exupéry, quando diz assim, cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Ou seja, a minha atitude, aquilo que eu faço, impacta na vida de todas as outras. Então eu tenho que cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar de mim pensando no coletivo, pensando no grupo, pensando nas pessoas, na nossa comunidade, no nosso país, nos nossos círculos de influência. Então, quando a gente fala Pai Nosso, talvez a gente precise, para sentir a profundidade deste ensino, fazer como o nosso poeta Gilberto Gil nos ensinou. Se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. E aí nós nos entregamos neste momento para dizer Pai Nosso e sentir em plenitude o impacto dessas palavras e a profundidade deste ensino. Em seguida, nós vemos Jesus nos dizer, Pai Nosso que estás nos céus. Aí, uma curiosidade. Por vezes, nós vamos encontrar essa tradução como vós, às vezes como tu. Os católicos, vindo da tradução de São Jerônimo, utilizou do latim para fazer a sua tradução para o português,
E é por isso que nós vamos encontrar alguns textos católicos, das Bíblias católicas, dizendo: estais no céu, vosso nome. Mas quando Lutero foi fazer a tradução da Bíblia, ele traduziu do grego koiné, que é o grego comum, para o alemão. E o Ferreira de Almeida fez a tradução a partir do grego comum, também para o português. O que muitas vezes faz com que encontremos nos textos bíblicos também a expressão como estás e tu. Então, o tratamento aí é relativo a essa diferença das traduções, mas lógico que nós não estamos aqui para debater qual estaria certa, qual estaria errada. Nós vamos seguir no texto, né, retirando o espírito da letra. E aí nós vamos ver Jesus dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E céus está no plural. Por que céus está no plural? Porque Deus é onipresente. E tudo que foi criado por Deus também resplandece ou demonstra os seus atributos. E nada que Deus tenha criado é mal. Tudo que Deus criou tem a sua utilidade, a sua beleza. Então, nós todos podemos, em qualquer lugar, em qualquer instante, percebermos o céu, porque o céu se espalha por todos os lugares. O divino está em todas as partes. É como se o sol, irradiando sobre esse planeta, ilumina como o sol que ilumina todo o nosso planeta e também aquece todo o planeta. Então, o sol, os seus raios estão em todos os lugares. Da mesma forma que a bondade, a presença da criação divina está por toda parte. Em seguida, ele diz: estás nos céus, santificado seja o teu nome. A palavra santo significa inquebrantável, íntegro. Então, Deus é santo. Então, dizer que Deus é santo seria desnecessário. Mas a gente percebe aqui que o verbo ser aqui é colocado como seja. Está conjugado no presente do subjuntivo. Então, significa que nós temos aqui uma condicional. Que o nome de Deus seja santo pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pela forma como eu penso, pelaquilo que eu faço, pelas coisas que eu faço no movimento da minha vida. Eu santifico o nome de Deus por meio de todas as coisas que eu faço, porque quando eu ajo no bem, eu estou apresentando ou demonstrando Deus em todas as minhas atitudes, nas mais simples, às mais complexas. Quando faço as coisas da minha vida com amor, com dedicação, por mais simples, elas sempre apresentam os detalhes daquilo que assinala ali a santificação da minha atitude. E eu revelo Deus ao mundo pelas minhas atitudes. Então eu estou dizendo que santificado seja o seu nome. Eu santifico o seu nome pelas minhas vivências, pelas minhas experiências. E em seguida ele continua: venha o teu reino. E aí a gente vai lembrar que Jesus, por diversas formas, tentou nos ensinar, procurou nos ensinar o reino dos céus, a mensagem do reino de Deus. E aí vamos buscar algumas passagens em que ele vai nos ensinar o que seja esse reino dos céus. Em Mateus, no seu capítulo 13, versículo 24, Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em um campo, em seu campo. Então, a parábola é sempre uma história que utiliza dos elementos mais simples,
dos elementos mais comuns ali do dia a dia das pessoas para poder trazer um ensinamento. Então, a gente vai perceber que Jesus escolhe coisas, temas comuns às pessoas daquela época, para poder trazer um ensinamento dentro dessa história. Então, na próxima parábola, no seu capítulo, Mateus, no capítulo 13, versículo 47, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Mateus 13, 31, o reino dos céus é como o grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Em Mateus 13, 45, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Também há uma outra passagem que Jesus diz que o reino dos céus é como o fermento que a mulher toma, mistura 3 partes do trigo e leveda toda a massa. O que nós encontramos de similar nessas passagens? Os peixes estão dentro do oceano, dentro das águas. O tesouro está na intimidade, coberto pela terra. Está no campo. A pérola está dentro da ostra. A semente na intimidade da terra. Então, quando a gente vê essas passagens, a gente encontra um detalhe muito importante, que o reino dos céus nos fala de intimidade, de interioridade. O reino dos céus não está externo, mas está dentro de nós. E numa outra passagem, Jesus deixa isso bem claro em Lucas, no seu capítulo 17. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando eu digo assim, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo, venha de dentro de mim o teu reino. Se expresse por meio de mim, se revele do meu coração, para que este reino se estabeleça em mim. É como se nós passássemos a buscar todos os dias o entendimento mais profundo das leis divinas e trazer essas leis divinas para o consciente das nossas experiências. As leis divinas não estão num livro, não estão num templo, mas estão na nossa intimidade, estão na nossa consciência, e nós precisamos trazer isso à tona. Então, quando eu faço essa prece, eu fico pedindo a Deus que traga de dentro de mim essa origem divina que eu tenho, esse DNA, essa herança que eu trago em mim, que ela se revele, que ela se mostre, que essa sabedoria que Deus deu a todos nós para distinguir do bem e do mal, de fazer as escolhas, de usar bem o meu livre-arbítrio, que eu possa utilizar desse recurso para a transformação da minha vida, para a transformação das minhas experiências. Seguindo aqui, seja feita a tua vontade. E aqui é uma passagem muito importante, porque primeiro eu estou dizendo que eu entendo quem eu sou. Eu sei ainda das dificuldades que acometem a minha alma, das fragilidades, da vulnerabilidade que existe em mim, das imperfeições que eu reconheço possuir.
E por isso reconheço também a sabedoria divina, quão intensa e infinita, e o seu amor, e eu confio. Então que seja feita a sua vontade, porque eu me coloco sob a sua vontade. E aí a gente poderia perguntar assim: qual a vontade de Deus a meu respeito? Qual seria a vontade de Deus a respeito de mim? Chico Xavier, certa vez, recebeu uma senhora. Ela já estava na melhor idade. Chega ao Chico, já chorosa, e tendo vivido experiências das mais difíceis, né, durante a existência, ela sente ali o pesar da idade, o pesar do tempo, os desgastes físicos, a energia que parecia ali estar se consumindo, indo ali para a reserva. E ela então chega ao Chico em meio tom meio choroso e diz: Chico, o que eu faço? Porque eu sinto que a minha vida está por um fio. E o Chico Xavier olha para ela e diz: olha, o Bezerra de Menezes está me dizendo para lhe dizer que quando a vida está por um fio, trabalhe mais, que o fio engrossa. Então, quando a gente percebe naturalmente, em diversas circunstâncias, e às vezes até nessa situação em que nós vemos que o tempo vai passando e não temos mais as energias daquela juventude, mas já podemos colaborar agora, já podemos participar agora com aquilo que é possível nós fazermos, na extensão de nossas forças, mas que é muito importante continuarmos o trabalho, porque é bem melhor que se, por ocorrência de um fenômeno da morte, nos alcance, que a vida nos encontre no trabalho, que a vida nos encontre nessa condição de estar servindo, de estar oferecendo. Porque nós entendemos que a vida não é somente um fenômeno biológico. A vida não é somente esses trilhões de células que permitem a manifestação do meu espírito. Eu sou mais do que esse fenômeno biológico, eu sou uma alma. E esta alma seguirá vivendo, mesmo que a experiência em algum momento no corpo físico finalize. Porque a vida nunca cessa. A vida nunca para. Ela é intensa e eterna. Então, qual a vontade de Deus ao meu respeito? Qual a missão que eu tenho? Todos nós possuímos uma missão. Todas as pessoas podem fazer o que você faz. Mas ninguém vai poder fazer como você faz. Há uma escritora inglesa, hoje muito reconhecida, né, que conta que os seus percalços na vida, né, ela nasceu lá na Inglaterra, obviamente, e ela teve uma irmã, o pai abandonou a família ainda logo cedo, e aos 14 anos, ela e a irmã e a mãe moravam juntas e a mãe foi acometida de esclerose múltipla. Foi um momento difícil para a família, porque a gente sabe que a esclerose múltipla, ainda hoje, é um grande desafio, né? Imagine algumas décadas atrás. E essa jovem, aos 17 anos, recebeu seu primeiro não. Como aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, você aplica para as faculdades, e a faculdade que era a faculdade dos sonhos, em que ela havia anelado, havia trabalhado assim, mentalmente para se inscrever, havia recusado. Então, é difícil para o jovem receber um não. É difícil para todos nós os nãos. E ela teve aquele impacto
de começar a receber as negativas na sua existência. Mas ela conta que o maior trauma aconteceu aos 24 anos. Após 10 anos de luta contra a esclerose múltipla, a mãe falece. E ela sofre pesadamente. Aos 27 anos, ela teve um aborto espontâneo. Aos 28 anos, ela se divorcia, mas depois de um casamento muito conturbado, envolvendo, inclusive, o abuso íntimo. E ela se vê sozinha com a filha, morando num pequeno estúdio, e ela fala que o desemprego, a miséria, as condições econômicas restritas levaram ela quase à fome. Em alguns momentos, ela pensou mesmo no suicídio. Mas ela continuou. E um certo dia comum, ela estava ali viajando de trem. Quando ela olha para a vidraça, ela se lembra da infância e de como ela, na infância, gostava de contar histórias para a irmã. Ela costumava mesmo escrever pequenas historiazinhas, inventava, para distrair a irmã, né, porque a irmã era mais jovem, e a mãe pedia a ela para tomar-lhe conta. Então ela resolveu voltar a escrever. Algo que a tinha deixado tantas décadas já, né, de escrever, voltou a escrever. E aos 32 anos de idade, ela apresenta os seus manuscritos para as editoras e negaram. Dezenas de editoras negaram os seus manuscritos. Mas aos 34 anos, ela foi homenageada como uma escritora revelação do ano. Depois de alguns anos passados, já aos 42 anos, ela publica um livro. E no mesmo dia da edição da liberação do livro, esse livro vende 11 milhões de cópias. Nós estamos falando de J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter. Então, a gente vê que nenhuma ocorrência na vida, ela simplesmente surge de graça. Quando a gente olha para um fruto maduro, suculento, doce, nem sempre a gente percebe que ele surgiu a partir de uma semente. Que há todo um trabalho, um investimento para chegar até aquele ponto. É muito fácil a gente ver, às vezes, as pessoas olharem para as outras e falarem assim, eu queria ter a vida daquela pessoa, eu queria ter a riqueza daquela pessoa, eu queria ter o trabalho que aquela pessoa tem, eu queria ter a casa que aquela pessoa tem, mas não lembramos do esforço que aquela pessoa e do trabalho que aquela pessoa viveu até chegar àquele momento. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê tantas estrelas, né? Infinitas estrelas. Todas elas têm o seu brilho. Todas elas têm o seu espaço. Então, lembre que você tem a sua missão, a sua colaboração para trazer a vida, para oferecer a vida. E o Fernando Pessoa nos diz assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se a gente põe alma nas coisas, se você põe alma naquilo que faz, as coisas ficam mais agradáveis. As coisas trazem um sabor, um aroma, um tom de felicidade que a gente não encontra em outros lugares. Às vezes é um simples chá, às vezes é um simples encontro, um simples abraço, um simples sorriso, um aperto de mão, uma palavra. Gestos simples que quando a gente põe alma, a gente põe alegria, a gente põe intensidade, transforma os momentos da nossa existência. Que seja feita a tua vontade. Mas quando nós pensarmos nessa vontade, vamos nos lembrar que temos que parar imediatamente de nos comparar às outras pessoas.
Porque uma das maiores dificuldades para a gente entender a nossa missão é porque nós passamos a vida nos comparando aos demais. Eu estou sempre comparando a um amigo, me comparando ao vizinho, me comparando ao colega, me comparando a este, àquele. E a gente acha que deve ser igual. Não, você tem as suas próprias características. E enquanto você permanece nesse movimento infantil de se comparar, você não se encontra. E não encontra a sua verdade. E não encontra a vontade de Deus ao teu respeito. Em seguida, Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ah, não, eu pulei uma parte, né? Seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Agora a gente vai observar que céu e terra estão no singular. O que representa aqui o céu e a terra? É justamente nos lembrar que a vida não é só o corpo físico. A vida, a realidade que nós estamos, é uma realidade transitória. Nós temos uma porção espiritual. Então, há dois mundos, há duas esferas que entrelaçam-se: o mundo material e o mundo espiritual. E nós precisamos estar sempre relembrando disso, para que não venhamos a ficar atormentados, desesperados, estressados com as coisas que são materiais. Porque nós precisamos harmonizar as nossas vidas, balancear as nossas vidas. Porque se as coisas materiais estão me estressando tanto, estão causando desespero e aflição, é porque eu estou deixando de balancear aquilo que é espiritual daquilo que é material. Então eu preciso entender que seja feita a sua vontade, tanto no céu como na terra. O pão nosso de cada dia. E agora nós voltamos ao pão, né? O pão, naturalmente, ele é muito necessário. O Espírito de Emmanuel nos diz que é lícito que a gente vá fazer a nossa prece pedindo o pão material. Nós somos seres que necessitamos nos alimentar para a manutenção do corpo físico, da vida biológica. Mas lembremos que neste planeta, nós temos cerca de 10% da população que passa fome. Então, é o pão nosso. Nós precisamos estar sempre pensando o quanto nós podemos participar neste pão nosso. Será que eu estou tomando pão demais para mim? Será que eu estou me preocupando por demais com o pão material? Porque Emmanuel nos chama a atenção que o pão é somente o pão da matéria, mas é o pão espiritual. Porque não há nenhum sentido da gente fazer uma vida somente conduzindo o pão material, faltando o pão espiritual, que é da alegria, da felicidade. Que é nós esquecermos que nós somos seres que precisamos amar e sermos amados. Que a felicidade é um bem, é um recurso que não se multiplica em cativeiro. A felicidade, ela mais cresce, mais se desenvolve quando você distribui, quando você compartilha, quando você divide com alguém. O Gilberto de Mestrin, ele tinha uma proposta, ele sempre falava isso, que ele gosta da imagem daquela pessoa que acende a vela e sai andando. E quando se depara com uma outra pessoa que está com a vela apagada, ele acende a vela da outra pessoa. Porque quando você acende a vela de uma outra pessoa, os dois estão se beneficiando porque tem mais luz. Então nós precisamos acender a vela que nós temos, trazer a luz, né? Jesus nos ensinou isso. Vós sois luz. Não se põe a luz debaixo do alqueire. Nós precisamos acender a nossa luz para que, ao deparar com alguém que precisa de luz, eu possa dividir essa luz. Porque quanto mais eu dividir a luz que eu tenho, maior essa luminosidade vai crescer à minha volta.
Então é o pão nosso de cada dia, tá nos hoje, de cada dia. Porque hoje nós vivemos numa situação muito complicada, né? Há pessoas que dirigem, mas têm um retrovisor gigantesco. E então estão sempre olhando para trás. Dirigem, mas sempre olhando para o que aconteceu, a melancolia em relação àquilo que já sucedeu, o passado, isto que vivenciei, aquilo que deixei de vivenciar, e esquecemos de olhar para frente. Esquecemos de viver o presente. E ainda hoje há um grande fenômeno dos transtornos mentais, que é a ansiedade. Vivemos sempre preocupados com o amanhã. E às vezes essa preocupação excessiva do que eu serei, do que eu farei, do que eu terei, do que os meus filhos terão, do que os meus filhos serão, do que minha família terá. E aí essa toda dificuldade da ansiedade vai corroendo nossas almas. E nós vamos entrando num processo, numa roda, num ciclo vicioso, num looping de muito desgaste, de muito sofrimento, porque deixamos nos conduzir por um movimento da ansiedade. Então essa prece nos ensina a pensar no presente como o presente. É a realidade que eu tenho. Este minuto agora é um minuto que não vai retornar mais. Eu terei vários outros minutos, porque eu sou um espírito imortal. Mas esse minuto que eu estou agora aqui, igual a este, não existirá mais. Mas qual a qualidade do minuto que eu estou vivendo? Eu tenho entrega naquilo que eu faço? Porque se eu estou de corpo e alma naquilo que eu faço, todas as coisas são melhores. Todo jardim é mais florido quando o jardineiro cuida, está presente. Se o jardineiro dá as costas, vai olhar o quintal do vizinho, certamente vai deixar o seu jardim pouco cuidado. O Mário Sérgio Cortella tem uma história bem interessante. Ele diz que ele tem alguns filhos e ele dizia aos filhos, ainda como quando crianças, que quando eles chegassem aos 12 anos de idade, ele iria contar a eles o segredo da vida. Então os filhos sempre cresceram ali, todo aniversário, ele contava, olha, quando você chegar aos 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida, mas você não pode contar ao seu irmão. E o filho mais velho, quando fez 12 anos, ele conta que acordou de madrugada. Pai, eu já fiz 12 anos. Qual que é o segredo da vida? E aí ele falou para o filho, vaca não dá leite. E o filho olhou. Talvez quem trabalha, viveu no campo, vai entender mais fácil. Vaca não dá leite. Para você conseguir o leite, você tem que acordar 3 da manhã. Você tem que ir para o curral. Você tem que pôr aquelas botas. Ordenhar a vaca. Trazer o leite. Então nós precisamos trabalhar. O segredo da vida é o trabalho. Então quando a gente pede a Jesus, a Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, vamos lembrar que o pão nosso não vai cair do céu. Mas o trabalho, a capacidade de trabalhar, essa energia, essa força, essa sim será o pão de cada dia para que a gente possa conseguir tanto o alimento do corpo quanto da alma. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Aqui está um ponto culminante nessa prece, né? Porque Jesus toca num ponto que é essencial, porque estamos falando da nutrição do nosso viver. A mágoa, o rancor, é um coágulo que a gente coloca no ciclo da vida, no fluxo da vida. E quando esse coágulo se estabelece, pode dar trombose.
O coágulo evita que o sangue chegue e irriga determinadas partes do nosso corpo. O rancor, a mágoa, também inibe que venhamos a nutrir-nos da seiva da felicidade. Quando conduzimos em nós mágoas, rancores, nós somos tais como aquela plantinha murcha que não está sendo nutrida mais. Então precisamos cuidar-nos para que essa mágoa não se instale em nós e que nós venhamos a dissolver, usar os anticoagulantes do perdão para resolver os problemas que sucedem em nossa existência. E aí, quando nós falamos de perdão, nós recorremos aqui a uma passagem muito famosa de Jesus com aquela mulher que foi flagrada, né, em adultério. E Jesus, então, endereça este ensino para nós. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso nos ajuda a pensar nos erros das outras pessoas. Porque hoje nós somos tão apressados em julgar, nós julgamos tão facilmente, nós nos tornamos juízes da vida alheia com uma facilidade muito grande. E há dois motivos, talvez podemos ressaltar, que nos leva à dificuldade de perdoar. Um se chama vaidade. Porque, às vezes, embebido numa moral, a gente se julga superior àquele que faliu. Eu prefiro deixar com que aquela pessoa sinta-se inferior porque faliu comigo, porque desastrosamente cometeu um delito, que errou naquele momento, que aquela pessoa é desequilibrada, e aí a gente deixa aquela pessoa sempre num sentido inferior, num degrau inferior a nós, e a gente vaidosamente não perdoa. Erra aquela pessoa que cometeu o delito, a falha, e eu erro também, porque me entrego à vaidade. Quantas outras vezes nós também temos dificuldades de perdoar porque o erro daquela outra pessoa é um erro que me incomoda. É um erro que me irrita. É uma atitude que me traz raiva. Só por que eu tenho raiva? Por que eu tenho irritação daquela atitude alheia? Porque, em realidade, existe dentro de mim um desejo de fazer igual. Só que eu tenho medo. Eu sou covarde em assumir determinadas atitudes. Às vezes porque estou preso a determinadas tradições morais, eu não faço o que aquela pessoa está fazendo. Mas, em realidade, está dentro de mim aquele desejo. Então, eu revelo isso pela irritação. Porque aquela pessoa está descobrindo um efeito, um defeito, um problema que está em mim. Então, a dificuldade em perdoar pode ter diversas razões, mas precisamos meditar que precisamos vencer todos esses impedimentos, seja eles pela vaidade, ou seja eles porque estão nos revelando um problema que há em mim, estão espelhando um problema que eu passo dentro de mim, que eu não resolvi bem, e por isso estou querendo apedrejar. Então, quando eu medito a respeito desses fenômenos difíceis que acontecem na minha vida, seja um delito de alguém para comigo ou para com outra pessoa, a primeira etapa do processo se chama reconcilia-te. O Espírito de Emmanuel comenta esta passagem de Jesus em Mateus 5,25, dizendo: reconcilia-te, quer dizer, resolva consigo mesmo. Nós precisamos ter o auto-perdão.
quem não se perdoa, não perdoa a ninguém. Enquanto a gente não se descobre, não se aceita, não elucida dentro de nós as encrencas, os nós ainda temos dificuldades de aceitar que o outro também pode falhar. E dar licença para que o outro fale. Reconsiderar. Lembremos que uma pessoa alegre, uma pessoa bem resolvida, dificilmente se irrita com as coisas pequeninas. Mas uma pessoa infeliz, essa pessoa está sempre pegando nas mínimas coisas. Então ensina-nos Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então vamos aproveitar os momentos em que nós nos deparamos com esses conflitos para poder elucidar também os conflitos que estão dentro de nós mesmos. E Jesus termina os seus ensinos nos dizendo: e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. O espírito de Meimei tem um livro chamado Pai Nosso. E nesse livro tem uma passagem que eu adoro. Ela conta que havia uma enxada que era muito útil, trabalhava todos os dias. E incansavelmente, logo pela manhã, aquela enxada ia para o campo, abria as valas, retirava o lixo, produzia os canteiros para que se multiplicasse a agricultura. E aquela enxada, por décadas e décadas, fora sempre muito útil e sempre ocupada, sempre dedicada ao seu trabalho. E um dia, quando o fazendeiro deixou aquela enxada no celeiro, os vermes começaram a lhe perguntar: será que você não trabalha demais? Será que você não está se dedicando demais? E o tempo foi passando e as questões foram sendo repetidas. Você é tola, você trabalha demais, você está se exagerando, se desgastando demais nesse serviço. Pare com isso, pare de trabalhar, a vida também pede descanso. E a enxada começou a dar ouvido aos vermes do chão. E um dia desistiu de trabalhar. Deu uma pausa. E logo então, logo se viu que a ferrugem, o mal, foi destruindo-lhe as lâminas. Então, tenhamos cuidado com as ideias que nos levam à paralisia, à preguiça, ao comodismo, à acomodação, e que estejam nos segurando dentro do processo de crescimento e desenvolvimento que nós precisamos fazer. Que Jesus possa nos abençoar. Obrigado a todos por ter me escutado e dividido esses momentos comigo. Obrigada, Edson, por esse estudo maravilhoso. E, como sabemos, as palavras de Jesus sempre nos impactam, porque os espíritos superiores, uma palavra significa um mundo de ensinamento, né? Ele poderia ficar aqui o dia inteiro só detendo-se na primeira palavra que Jesus falou, né? Que é Pai. E então só o Pai, já íamos ficar aqui muito tempo falando sobre Pai. Maravilhoso, por isso Jesus falou, né, tão pouco e ensinou muito, e nem fez outras orações, né? Ele fez só essa, porque essa já incluía todos os ensinamentos principais. Então, temos alguns avisos. Bom, primeiro, tem 2 avisos que estamos com o bazar hoje, né? Nosso bazar, a Silma, né, coordenando o bazar, então todos podem passar lá, dar uma olhadinha. E também temos
nosso almoço, muito gostoso, feito por... Não, tá delicioso. Muito bem corrigido, delicioso, feito, é porque cada dia, por isso, sabe por que é delicioso? Porque cada dia é feito por uma equipe, né, diferente, e aí fica, né, variedade e bem gostoso, né? Agora, o feijão é sempre o mesmo, e o arroz são as mesmas sessões, que são os melhores, né? E tudo fluidificado, né? Pode comer que não engorda. Agora, eu tenho uns avisos aqui para dar, que são... Pira, o telefone seu aqui, não sei mexer. Então, tem os avisos para dar, que se não me engano, 27 de abril. Primeiro explicar que os nossos jovens, todo ano, eles participam de um encontro, né, nacional dos jovens. E só que esse encontro, ele é feito fora daqui e num hotel, num lugar, e um lugar, logicamente, tem que pagar e tudo, né? Então, para esses jovens, para eles se incentivarem, eles participar, eles precisam, né, de uma contribuição. Então, a gente fazendo coisinhas pequenininhas para ajudar nessa despesa. E uma delas que vão ser vendidos docinhos hoje, né? Pouquinho, acho que é $3, uma coisinha pouca aí, docinhos aqui, lá como sobremesa, né, do almoço, e vai juntar dinheiro para esses jovens. Na entrada, E no dia 24 de abril, eles também vão fazer uma noite de pizza aqui, né, aqui no Amor e Luz vai ser essa noite de pizza. A gente vai continuar avisando mais, dia 24, Pizza Nights, aqui, né, também em prol dessa ajuda aos jovens. More information later. Peter está falando que a gente vai dar mais informações depois. E também já irmos preparando para as festas do Dia das Mães, né? Que, logicamente, é em maio. E aqui, deixa eu ver, 7 de maio. Então, já vamos preparar. Gente, essas festas, esses eventos, a gente sabe que às vezes as pessoas não podem participar, mas com elas é que pagamos as nossas contas, né? Então, além de você estar se juntando, aproveitando, né, esse momento fraterno, você está contribuindo para que essa casa esteja com as portas abertas. Então, é importante você participar, contribuir. A gente sabe que às vezes o momento está difícil, mas vamos contribuir para que o nosso ponto de luz fique aberto. Então, como momento final, agradecendo a presença de todos, que todos tenham uma ótima semana. Vamos chamar a Silma para fazer a oração final. Oi. Os jovens vai fazer um anúncio. Ok. Hi, how's everyone doing? All right, so we're just here to tell you that on May 7th, we're having a little fundraiser at Applebee's, the one on Jersey Gardens. We're having a fundraiser for the youth retreat on Memorial Day weekend. From 8 to 10, we're having a breakfast. We'll be selling the tickets. It's $10 a ticket. $15 a ticket per person. And from 8 to 9:30, we'll seat people. If you're there after 9:30, you can still eat, but you'll have to get your food to go. Olá, pessoal. A gente, vamos falar retorno? O nosso retiro que a gente está tendo no Memorial Day Weekend, que é dia 25 de maio, por aí. A gente está tendo um fundraiser no Applebee's do mall do Jersey Gardens. E então a gente está vendendo uns tickets por $15 para a gente fazer esse dinheiro que a gente precisa. Porque vocês aonde? Eu faço. Eu já falei. Vocês têm que falar aí também
Na verdade, o Applebee's, eles só fazem isso aqui nos designados. As crianças, os jovens é que vão servir. Eles é que vão estar trabalhando lá para poder fazer o dinheiro. E o Applebee's fica com $5, porque ele dá a comida e o cozinheiro. De $10 é revendido para o fundraiser. Então é uma boa ajuda e quem puder, tá, né? Só esse? Ok, obrigada. Agora já nós vamos comprar. Vamos lá. Silma. Mestre Jesus, queremos te agradecer por este momento, por esse dia de aprendizagem, pelo que aqui recebemos, te agradecer por esse lar que nos acolhe, por esse hospital, te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pelas nossas famílias e pelas bênçãos, Senhor, que recebemos a cada instante. E queremos te pedir que fique conosco, que possamos brilhar a nossa luz aonde passarmos, que possamos ajudar o irmão que vem até nós, que ele também possa brilhar a tua luz, para que juntos, Senhor, brilhemos esse planeta que nos acolhe e que nos convida a sermos melhores nessa oportunidade única que tivemos de aqui estar, neste momento tão precioso, Senhor, aqui na Terra. Obrigada, Mestre, pelo amor e por estar conosco sempre. Obrigada à espiritualidade amiga deste lar e tantos outros espíritos de luz que nos ajudam nestes momentos. Que possamos, Senhor, ter uma semana em paz, uma semana de reflexão, uma semana de trabalho no bem. Te agradecemos, Senhor, que fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.